Quando eu olhei no final do corredor, uma enfermeira tomando água. Aquela enfermeira que eu nunca vi na vida, me olhou, abriu os braços e me chamou. Ela fez assim: vem aqui, filha. E eu na hora não entendi, porque eu fui para os braços dela, e não fui para os braços do meu marido, e não fui para os braços da minha mãe. Mas eu fui direto para os braços daquela enfermeira. E quando eu cheguei perto dela, ela me abraçou e ela falou: o Deus que eu sirvo, que é o mesmo Deus que você serve, está pedindo para que eu te diga que você não está só. Que independentemente do que vier a acontecer, Ele estará com você. E Ele está pedindo para que eu te passe tudo de bom que tem aqui dentro de mim, porque você vai precisar. E naquele momento o choro de dor passou a ser um choro de alegria, porque eu senti o Espírito Santo de Deus me abraçando. Não era uma humana, não era uma enfermeira que estava me abraçando, era o Espírito Santo de Deus, porque Ele não te desampara. E hoje eu estou aqui para falar para vocês que tudo o que eu passei durante esse período de 2 anos foi para que a glória do Senhor se manifestasse na minha vida. Há 2 anos eu fui diagnosticada com uma triste notícia. Comecei a sentir muitas dores nas costas. E fomos atrás de médicos e vários médicos, e ninguém descobriu o que eu tinha. Eu tenho uma vida muito intensa, eu corro para cima e para baixo, eu gosto de ser muito ativa. Nós estávamos na preparação do encontro de mulheres, o último encontro de mulheres que nós tivemos na igreja. Eu faço parte do Ministério de Encontros. E eu já não conseguia mais dar conta das minhas atividades. As dores estavam me impedindo. As irmãs, então, começaram a interceder por aquelas dores nas costas. Só que médicos não descobriam. Diagnóstico não me eram dados. E eu não tinha convênio, eram médicos particulares, de um lado para o outro. E vocês sabem o quanto é difícil ganhar um dinheirinho. Mas, embora vai rapidinho, ainda mais quando é na enfermidade. Porque médicos são todos muito caros. E após várias tentativas, vários diagnósticos errados, eu já não aguentava mais. Uma das médicas com que eu passei suspeitou em um exame de sangue, por conta de uma anemia muito forte, que eu estava com uma possível leucemia. E aí ela falou para mim: olha, o seu problema não é comigo, é com um hematologista. E procura rápido, para que seja resolvido o mais rápido possível. E no mesmo dia nós atravessamos a rua, tinha uma clínica de hematologia ali do outro lado da rua. E ali aquele médico olhou aqueles exames e falou: eu não vejo isso, mas por via das dúvidas, vamos fazer mais alguns exames. E eu fiz mais exames. Em um único mês eu cheguei a fazer 40 tipos de exames. E quando eu cheguei lá, depois de 15 dias, e ele olhou aqueles exames, ele falou para mim: tem um ou outro aqui que realmente está alterado. Mas eu vou te pedir para que você faça um novo exame, e esse exame vai ser definitivo para dizer o que você tem. E foi quando eu fiquei sabendo da existência de um exame chamado mielograma. Eu não sabia o que era. E aí, quando eu contei para algumas pessoas da minha família que eu teria que fazer esse exame, eu me lembro que a minha irmã falou: olha na internet, porque eu já ouvi falar que esse exame é muito difícil de ser feito. E eu não gosto de sofrer por antecedência. Eu não olhei na internet. Por que eu conto desse primeiro exame? Porque no dia que eu fiz esse exame, foi a primeira demonstração de amor real e concreta, apalpável, que o Senhor me deu. Eu marquei aquele exame, e quando eu cheguei lá para fazer aquele exame, estávamos eu, a minha mãe e o meu marido. E a médica me chamou na sala, ela não deixou que ninguém me acompanhasse na sala. E eu fiquei apavorada. Eu falei: mas ninguém, minha mãe, meu marido? Ela: não, porque esse exame é muito difícil para um familiar acompanhar a pessoa fazendo. Alguns passam mal, outros querem que eu pare, então a gente prefere não deixar. Naquele momento eu pensei: deveria ter olhado na internet. E aí ela me deitou na cama e ela falou: você vai sentir tudo o que eu vou falar, mas a gente vai conversando. E ela me explicou que iria pegar uma agulha bem grossa, ela iria furar esse ossinho aqui do meu peito, até esse ossinho varar. E quando esse ossinho varasse, ela iria puxar o líquido da minha medula. E ela falou assim: já vou avisando que a anestesia não pega no osso, só pega na pele. E naquele momento a minha oração era: Senhor, me dá força, Senhor, me dá força, Senhor, me dá força, Senhor, me dá força. Eu não conseguia orar mais nada. E ela começou a furar. E era horrível, era uma dor horrível, era horrível. Eu sentia aquela agulha furando o meu osso. E teve um momento que ela falou assim: varou, consegui furar. E eu falei assim: amém, o pior já passou. Só que o pior é quando ela suga o líquido da medula.
E quando ela sugou aquele líquido na minha medula, parecia que o meu coração estava saindo naquela agulha. E naquele momento eu não tinha mais forças para pedir, Senhor, me dá forças. E naquele momento aquela oração se transformou num choro profundo e incontrolável. Eu não conseguia controlar aquele choro. E quando ela terminou de fazer o exame, ela falou: se você não parar de chorar, eu não vou deixar você sair. Porque a tua mãe está lá fora e ela tem uma cara de brava. E ela vai achar que eu judiei de você. E eu falei para ela: mas você tem dúvidas ainda que judiou de mim? E com muito custo ela me ajudou a me vestir. E quando ela abriu a porta e eu saí, eu estava chorando muito. E quando meu marido e a minha mãe me olharam naquele estado, eles não entendiam o que tinha acontecido lá dentro. E eles achavam que eu saí de lá com um diagnóstico na mão. E por isso é que eu estava chorando, desesperada daquela maneira. Mas eu não estava chorando por medo de diagnóstico. Eu estava chorando de dor. Eu tinha medo de respirar, porque doía. E parada na porta eu fiquei. Ao meu lado, em pé, minha mãe e o meu marido. Quando eu olhei no final do corredor, uma enfermeira tomando água. Aquela enfermeira que eu nunca vi na vida, me olhou, abriu os braços e me chamou. Ela fez assim: vem aqui, filha. E eu na hora não entendi, porque eu fui para os braços dela, e não fui para os braços do meu marido, e não fui para os braços da minha mãe. Mas eu fui direto para os braços daquela enfermeira. E quando eu cheguei perto dela, ela me abraçou e ela falou: o Deus que eu sirvo, que é o mesmo Deus que você serve, está pedindo para que eu te diga que você não está só. Que independentemente do que vier a acontecer, Ele estará com você. E Ele está pedindo para que eu te passe tudo de bom que tem aqui dentro de mim, porque você vai precisar. E naquele momento o choro de dor passou a ser um choro de alegria, porque eu senti o Espírito Santo de Deus me abraçando. Não era uma humana, não era uma enfermeira que estava me abraçando. Era o Espírito Santo de Deus, porque Ele não te desampara. Ele sabia que eu precisava sentir aquele toque. Ele sabia que eu precisava saber que Ele está comigo. E nós saímos daquele consultório. E foi numa quarta-feira. Na sexta-feira seria o encontro de mulheres. E eu falei para o meu marido: eu vou. Eu precisava estar naquele encontro de mulheres. Eu não sabia se eu teria uma outra oportunidade de servir o Senhor. Eu não saberia se eu ia poder participar de mais algum encontro na minha vida. E eu queria estar lá. E o que eu lhe digo é que o Senhor realmente tinha um encontro marcado comigo. Nós fomos na sexta-feira bem cedinho. Fizemos tudo, arrumamos tudo. Ficou lindo do jeito que a gente sonhou. No sábado de manhã, na primeira ministração, antes da equipe se separar, nós tivemos um momento de oração. E ali foi o segundo momento que eu senti o Senhor me tocar. Porque eu fechei os meus olhos e eu falava: Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso de um diagnóstico. Já são 3 meses indo de um médico para o outro, ninguém sabe o que eu tenho. Eu preciso que o Senhor encontre um médico que me dê um diagnóstico e que não fique dúvidas, Pai. Eu não tenho mais como pagar médicos, eu não tenho mais como pagar exames. É só você, Senhor, que pode me ajudar. E nesse momento que eu estava orando de olhos fechados, veio uma pessoa e me abraçou. Essa pessoa começou a orar, e a clamar, e a interceder. E ela começou a tocar em locais do meu corpo, e ela começou a expulsar tumores do meu corpo. E ela dizia que aqueles tumores estavam caindo por terra, em nome de Jesus, e que a vitória seria minha. E aí eu me envergonho um pouco de falar aqui para vocês, mas eu preciso falar. Eu duvidei que ela era uma profeta de Deus. A própria palavra nos diz: cuidado com os falsos profetas. E médico nenhum tinha falado de tumor. A suspeita era de leucemia. Leucemia não é tumor, é uma doença no sangue, é um câncer no sangue. E eu falei: ela está louca. O meu marido deve ter falado alguma coisa lá na cozinha, porque meu marido foi trabalhar na cozinha nesse encontro. E ela escutou e interpretou errado. E eu falei: eu vou abrir os olhos, porque deve ser uma irmãzinha lá da igreja que me conhece. E quando eu abri os olhos, eu não conhecia aquela irmã. Ela tinha vindo com uma caravana de Curitiba para nos ajudar. Eu não sabia o nome dela e nem ela sabia o meu nome, pois nós não tínhamos tido tempo de nos conhecer. E quando eu abri os olhos, e eu vi, eu entendi que realmente era de Deus. E naquele momento eu entendi que Deus tinha me dado o diagnóstico que eu estava pedindo para Ele. Eu pedi para Ele e Ele me deu. E Ele colocou no meu coração uma única certeza que eu precisava ter. Era de que Ele é Deus. Independentemente da cura, Ele continuaria sendo o meu Deus. Só que eu duvidei. E Deus não gosta de deixar dúvidas. E naquela mesma manhã, eu comecei a ter febre.
E naquela mesma manhã começaram a sair tumores, nódulos por todo o meu pescoço. Parecia que tinha milho de pipoca estourando no meu pescoço. E aí ficou visível, porque eu pedi para que não deixasse dúvidas. E no mesmo momento eu tentei esconder aquilo. Eu não podia passar para aquelas irmãs que estavam ali trabalhando naquele encontro. Era uma preocupação muito grande para elas. E a prioridade eram das mulheres que estavam fazendo o encontro. Então eu não quis comentar nada com elas. Fui até a cozinha e falei para o meu marido, é hora de ir embora. Eu estou com um pouco de febre. E ele falou, não, você não quis vir? Agora a gente vai ficar. Tem 120 mulheres aí para comer. Como que eu vou embora agora? A gente vai depois do almoço. E aí eu desci e falei com uma pastora que teria que ir embora. Naquele momento ela falou assim, vamos orar antes de você ir. Me levaram para nosso cantinho de oração. Sempre tem um cantinho especial de oração nos encontros. Me colocaram sentada numa cadeira e começaram a interceder por mim. Ninguém sabia da possível suposição de uma leucemia naquele lugar. Todos oravam pela minha coluna. E aquelas irmãs começaram a interceder por mim. E foi um mover muito grande. Mas de repente uma delas falou, olha, o Senhor está pedindo para chamar a fulana para orar por ela. Não é nenhuma de nós que vai orar. E saíram correndo e foram atrás dessa irmã. E quando essa irmã chegou na sala, pelas vestes dela, eu percebi que ela fazia parte do louvor. Eu também não a conhecia, ela era de Curitiba. E essa irmã começou a dançar ao meu redor com um lenço lindo, colorido. E ela dançava, e de repente o Espírito Santo de Deus tomou aquela mulher. E o Senhor falava para mim, filhinha amada, eu sou o teu pai, que te conheço. E eu conheço o teu sorriso. Eu conheço o brilho dos teus olhos. E eu estou permitindo que você passe por isso, porque eu sei que os louvores dos teus lábios jamais se calarão, independentemente do que vier a acontecer. E naquele momento eu falei assim, Deus, o Senhor está me dando detalhes, porque eu sei que o Senhor me conhece pelo meu nome, porque o meu nome está escrito no livro da vida, aleluia. Mas Ele estava me dizendo que Ele conhecia o meu sorriso, Ele estava me dizendo que Ele conhecia o brilho do meu olhar, e Ele estava me dizendo que Ele tinha certeza que os louvores dos meus lábios jamais se calariam, independentemente do que viesse a acontecer. E naquele momento ela pediu para que eu abrisse os olhos. Ela falou, esse lenço todo colorido, essas cores vivas e vibrantes, é assim que Deus te vê, alegre como este lenço. E eu saí dali com a certeza de que Deus estava comigo. E que independentemente do que viesse a acontecer, Ele estaria comigo. Mas uma coisa eu não poderia perder, a minha alegria, o meu sorriso, o meu louvor, independentemente do que viesse a acontecer. E nós voltamos. E eu não tive coragem de contar para o meu marido naquele momento. Eu queria prepará-lo. Ele não estava esperando aquilo. O Senhor falou comigo, não falou com ele. Como que eu ia falar para ele, olha, vida, o Senhor acabou de me falar que eu estou com câncer. Eu não podia falar isso para ele. E eu precisava encontrar o momento certo. Só que na segunda-feira, quando nós entramos no consultório do médico, ele olhou para o meu pescoço e ele falou assim, que bom, graças a Deus que saíram esses nódulos no teu pescoço. Agora a gente vai saber o tipo de câncer que você tem. E foi assim que o meu marido ficou sabendo. E aí ele falou, não amor, vamos procurar outro médico. Não é isso, imagina, eu falei assim, vida, o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo no encontro. É isso. E aí nós começamos uma batalha. Fizemos biópsia. Pela graça de Deus consegui uma vaga no hospital público, porque eu não teria como pagar. E eu fui internada. 15 dias esperando a biópsia que eu tinha feito no meu pescoço. Foram tirados 12 pedacinhos. Eu tinha 12 tumores no meu pescoço. E ficamos 15 dias ali internado naquele hospital, só tomando medicamento para dor. E com 15 dias, chegou o diagnóstico. E chegou no meu e-mail. Meu marido ligou na clínica e falaram, olha, acabamos de mandar no e-mail dela. E quando eu abri aquele e-mail, estava escrito que sim, era um câncer. Linfomas não Hodgkin, malignos. Já estavam espalhados por todo o meu corpo. Eu tinha linfomas no meu pescoço, no meu baço, no meu abdômen e com infiltração na minha medula óssea. E quando eu terminei de ler aquilo, eu já sabia, eu li bem tranquila. Mas quando eu olhei para o lado, estava sentado ao meu lado a minha mamãe.
E eu pensei, como que se dar uma notícia dessa para uma mãe? É muito sofrimento para uma mãe. E a única coisa que eu falei para ela, mamãe, o diagnóstico chegou. Ela, e aí? Eu falei, eu só preciso de uma coisa, que você seja forte. E eu não precisei falar mais nada. E ela foi forte. Começamos então a luta, a quimioterapia. O que mata não é o câncer, são os efeitos colaterais da quimioterapia. E eu tive todos os efeitos colaterais que vocês possam imaginar. Eu já não podia mais vir para a igreja. E eu sentia tanta falta de estar na casa do Pai. Não que Ele não estivesse comigo lá no hospital, mas eu sentia falta de adorá-lo, de levantar os braços, de cantar e de estar em comunhão com os meus irmãos. E eu não podia vir para a igreja. E no dia seguinte do diagnóstico, nós começamos a quimioterapia. Só que antes de começar a quimioterapia, eu escrevi numa mensagem de WhatsApp e compartilhei com a igreja, com o corpo. E eu compartilhei com vocês que sim, era um câncer, mas que sim, para Deus nada era impossível. E naquele momento, todos aqueles nódulos que tinham espalhado no meu corpo foram divididos. Cada um dos meus irmãos pegou um nódulo daquele para si. E o câncer não era mais só meu, era do corpo de Cristo. E na minha primeira quimioterapia, eu já tive um problema. A minha veia estourou. Fez uma ferida horrível no meu braço. Horrível. Mas eu não podia desistir, eu precisava continuar. E eu saí, tive alta, devido ao problema do braço. Tive que voltar para o hospital e ser internada novamente. Durante esse período eu tive 6 internações. Numa terceira internação, eu precisei fazer um exame, uma nova biópsia de medula. Só que dessa vez nas costas. E quando a médica foi fazer no quarto, sem anestesia, sem nada, ela furou no lugar errado. E eu achei que eu fosse ficar paralítica, de tamanha era a dor. E aí quando ela viu que furou no lugar errado, ela falou, vou te levar para o centro cirúrgico e vamos fazer com anestesia geral. Marcou para o dia seguinte e me levaram para o centro cirúrgico. Me deram anestesia geral para fazer aquele exame. Não sei quantos de vocês já tomaram anestesia geral, mas você apaga. Podem te abrir dos pés à cabeça que você não vê nada. Só que enquanto eu estava fazendo aquele exame, eu sonhava que eu estava na igreja louvando o Senhor. E quando eu acordei, já fazia 1h30 que eu estava ali. Eu falei para o enfermeiro, nossa, mas já acabou? Ele, já. Eu falei, eu sonhei que eu estava cantando. Ele falou, não, você não sonhou. Você cantou durante o exame todo. Eu falei, mas como assim? Eu não estava anestesiada. Ele, não me pergunte que nem eu sei te dizer. Sabe por quê, amados? Porque o Espírito Santo de Deus jamais será anestesiado. Porque Ele intercede e Ele luta por você. Ainda que tu passe no vale da sombra ou da morte, o Espírito Santo de Deus não te desampara. E logo que eu saí do centro cirúrgico, a médica entrou no quarto, ela falou, você me deu o maior trabalho. A gente te deu uma dose alta de anestesia e você ficou lá cantando tudo enrolado, levantando as mãos e mexendo os pés. Esse é o Espírito Santo de Deus, Ele confunde, Ele cura, Ele ministra na tua vida. Ainda que no vale da sombra ou da morte. E durante todas essas internações nós tivemos muitos tipos de problemas. Em uma delas, eu fiquei 21 dias sem comer. Eu tive uma reação chamada mucosite, uma ferida que sai por toda a boca. Da boca desceu para a garganta, da garganta para o intestino. E ali eu fiquei 21 dias sem comer, sem falar. Já estava quase aprendendo Libras, porque eu não conseguia falar. A dor era terrível. E com uma diarreia tremenda que aqueles fungos das feridas causavam. E eu ia no banheiro todas as horas, de minuto em minuto. Aquela diarreia era incontrolável. E eu não tinha mais forças nem para ir ao banheiro. Eu não conseguia mais me levantar da cama. Eu estava sem comer, eu estava sem falar. E aquela diarreia constante. E foi durante essa internação que o corpo de Cristo criou um relógio de oração ao meu favor. E 24 horas por dia tinha um nominho lá, orando e intercedendo por mim. 24 horas por dia
10 horas da manhã era Maria, 10h30 era Joana, 11 horas a Eliana, e cada hora era uma irmã minha, era um irmão meu que ficou sem comer junto comigo. Pessoas que eu nem conhecia, mas que foram levantados por Deus para ser intercessor. Vocês foram discípulos de Jesus na minha vida. Porque quando os médicos já achavam que não teria mais jeito, só naquela semana eu fiz 6 transfusões de sangue. Era só sangue e soro. Eles não tinham mais perspectivas. Para mim ir no banheiro, meu marido tinha que me carregar e eu não suportava aquilo. Eu nunca tinha ido no banheiro na minha casa com a porta aberta. E agora o meu marido tem que me levantar, me levar no banheiro, me limpar. Aquilo para mim acabava com toda a minha vaidade, com todo o meu orgulho. E eu pensava, Senhor, é muito humilhante isso para mim. E aí o Senhor trabalhou no meu coração. Uma só carne. Não te envergonhes do teu marido. Uma só carne. E eu fiquei com o coração mais tranquilo. E aí a enfermeira entrou no quarto e falou: vamos colocar fraldas em você. Ah, gente, aí seria derrota total. E eu agarrei na cintura da minha mãe e eu falei: não deixa, eu não quero, eu não posso. Se eles colocassem fralda em mim naquele momento, eu ia me entregar. Aí ia ser humilhante demais. Fraldas não, eu não poderia aceitar. E aí ela saiu do quarto e eu falei: mãe, não deixa. Nessa hora meu marido voltou com uma pomada, porque estava com sérias assaduras. E ele falou: amor, não precisa chorar, não vamos colocar, não vou deixar, não vai colocar fralda. Eu te levo no banheiro no colo, mas não vão colocar fraldas em você. E ele saiu do quarto. E naquele momento eu tive uma crise. E eu comecei a vomitar muito por conta das quimioterapias. E enquanto eu vomitava, eu evacuei na cama, porque não conseguia segurar. E aquilo para mim foi horrível. Eu me senti muito envergonhada e eu me agarrei na minha mãe. Eu falei: mãe, eu não quero olhar para ninguém. A enfermeira acabou de falar que queria colocar fraldas em mim, eu não deixei. Agora ela vai ter que vir aqui e limpar a cama. Aquilo para mim foi um fim. E eu me senti tão envergonhada que eu não queria levantar a cabeça, eu não queria olhar para ninguém. E quando a enfermeira viu aquilo, ela entrou e ela falou: por que você está chorando, bebê? Porque você fez caquinha na cama? Eu vou limpar. E quantas vezes você fizer, eu vou limpar. Aquilo era o amor de Deus para mim. Foi Deus que usou a vida dela naquele momento. E nesse momento eu aprendi que nós devemos ter humildade. A humildade de Cristo Jesus. Porque nós não somos nada, nós não temos nada se não for por Ele. Nós não temos nenhum domínio do nosso corpo. Então por que a gente perde tanto tempo buscando cada vez mais riquezas na terra, quando a nossa riqueza maior tem que estar nos céus? Por que a gente perde tanto tempo querendo cada vez mais, e a gente perde o tempo com as coisas que realmente nos serão acrescentadas nos céus? Aquele momento foi difícil, mas foi de grande valia para mim. Porque em cada uma delas o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo de formas tremendas que vocês não podem nem imaginar. Quando nós tivemos alta dessa internação, a médica chamou o meu marido e falou: olha, dessa vez vocês agradecem a Deus, porque é Ele que está tirando ela daqui. Amados, vocês não têm noção do que é um processo de quimioterapia. Mas quando estamos firmes na rocha inabalável, que é Jesus, absolutamente nada pode nos abalar. Nós temos que crer que sim, Ele pode curar conforme a vontade dEle. Tem muitas coisas que eu poderia falar para vocês aqui hoje. É um processo muito longo. Eu tenho contado passo a passo nas células, porque quando eu tive alta, Deus colocou no meu coração o desejo de, em cada célula, agradecer as orações que foram feitas por mim. Mas já fomos em 56. Ainda falta um pouquinho para acabar. Mas o motivo de eu ir até as células é para que vocês vejam o tamanho do poder da oração. As células, vocês, foram o meu alicerce espiritual. Muitas vezes também material. Porque os irmãos se reuniam e faziam vaquinha e não me deixaram faltar nada nesse período. Eu parei de trabalhar, meu marido parou de trabalhar de uma hora para outra. Mas nada nos faltou, porque Deus é o Deus da provisão. O que eu quero que vocês entendam nessa noite
é que sim, Ele pode. O que eu quero que vocês entendam nessa noite, que independentemente do vale que você estiver passando, independentemente do diagnóstico que o homem tiver dado para ti, o último diagnóstico é dado por Deus. O último diagnóstico é dado por Deus. E Ele supriu tudo, tudo. Ele é assim. Ele permitiu que acontecesse tudo isso, para que este momento que está acontecendo aqui pudesse acontecer. Para que eu viesse falar para vocês que Ele pode curar todas as coisas. Ele pode curar um coração ferido. Ele pode curar vícios. Ele pode curar um coração cheio de rancor, cheio de mágoa. Ele pode restaurar a tua vida. Ele pode curar um câncer, se for conforme a vontade dEle. Mas em todas as coisas, Ele já te concedeu. Ele já concedeu a cada um de vocês a cura necessária, que é a cura da alma. Porque a minha cura não está na carne, mas no meu espírito. E o meu espírito é de Cristo Jesus. Porque o meu galardão não está na terra, está lá nos céus. E quando Jesus morreu lá na cruz por mim, Ele me deu a cura. Ele me deu a cura. E não tem câncer que é capaz de me afastar do amor de Deus. Não tem enfermidade que é capaz de me afastar do amor de Deus. E se você não conhece esse Deus, se você não conhece esse Jesus, você precisa conhecer. Porque o que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na tua. Às vezes não é um câncer que está te atrapalhando. Às vezes é algo bem menor. Mas os teus problemas não são diferentes que os meus para Ele. Porque nós somos todos filhinhos amados do Pai. Ele me ama e te ama da mesma maneira. Porque Jesus não morreu só por mim. Ele morreu por cada um de vocês. Mas Ele é educado. Ele só vai fazer parte daquilo e no momento que você o convidar. Eis que estou na porta e bato. Mas se tu não abrir a porta e não me convidar, eu não entrarei. Porque eu sou educado. Porque eu te dei o poder da decisão. Então decida em abrir a porta. Porque Ele fará maravilhas na tua vida. Ele fará grandes coisas na tua vida. Grandes coisas fez o Senhor. Muita coisa ainda está por vir. Não tem mais linfomas, não tem mais câncer. Mas ainda tem um processo longo. Meu coração quase parou. Eu não conseguia falar porque o meu coração batia 30%. Eu não conseguia cantar. Eu não conseguia subir essa rampa da igreja. E o médico falou para mim, irreversível, você vai ter que tomar remédio o resto da tua vida. Ele não conhece o Deus que eu sirvo. Hoje já estou falando bastante, né? Graças a Deus. E já consigo subir a rampa. Meu coração já está em 55%. E vai chegar a 100%, conforme a vontade dEle. Mas eu não vou adorar somente se chegar a 100%. Eu preciso de um doador para fazer um transplante. Eu não vou adorar Ele só se esse doador chegar. Hoje eu tive consulta. E eu compartilho com os irmãos todas as consultas. Hoje eu ainda não tive tempo de compartilhar. Mas na sala da médica ela falou para mim, olha, transplante por enquanto está impossibilitado. Nós não vamos mexer no que está quieto. Porque você está muito bem. Porque é inexplicável como que uma pessoa que teve o que você teve, ter reagido à quimioterapia como você reagiu. Então nós não vamos fazer o transplante por enquanto. E aí ela falou assim, a gente ficou 40 minutos discutindo. Durante uma das transfusões eu adquiri um vírus no hospital. Mas se eu adquiri aquele vírus foi porque Deus permitiu. E ela falou, por conta do vírus, não existe uma probabilidade de que esse transplante vai dar certo. Mas é inexplicável os seus exames, está cada vez melhor. Estávamos eu e a minha filha na sala. E eu falei para ela, sabe o que é isso? Jesus. Jesus. E Ele pode fazer grandes coisas na tua vida. Você precisa conhecer esse Deus se você ainda não conhece. Você precisa adorá-lo, independentemente da circunstância. Independente da circunstância, você precisa adorar Jesus. Deixa Ele entrar na tua vida. Deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele tratar das suas enfermidades. Deixa Ele restituir a tua família. E você verá o poder que existe no nome de Jesus. É inexplicável. Só você sentindo. E Ele provou para mim. De comigo andar
Não foi só de ler ou de ouvir falar. Ele andou comigo, Ele me abraçou, Ele me beijou. Ele cantou por mim ainda quando eu estava anestesiada. Imagine o tamanho do amor que Ele tem por você. Amados, não permita que o homem te diga que não dá mais. Não permita que o homem te diga que você é incapaz, que você é incompetente, que você não nasceu para isso. Não permita que te rotulem, porque quem te capacita é Deus. E quem tem os melhores sonhos para a tua vida é Ele. E são infinitamente melhores ou maiores do que você possa imaginar. Mas Mara, você teve um câncer e você está aí falando do amor de Deus. Foi durante este câncer que eu pude ter a certeza de tudo aquilo que eu vim aprendendo. Foi durante essa enfermidade que eu tive a certeza de tudo aquilo que está escrito aqui. Você não precisa passar por isso para entender. Não precisa. E Ele não quer que você passe. Mas foi para que a glória dEle se manifestasse. Então, irmãos, se você ainda não permitiu que esse Jesus entrasse na tua vida, abra a porta nesta noite e deixe que Ele faça parte. Mas não só de uma coisinha ou outra. Deixe Ele fazer parte do comando total da tua vida. Amém?